Olá, mulheres preciosas. Mais uma vez aqui, Viviane Martinello, do Esposas que Oram, para juntas mais uma leitura. Estamos então no áudio 3 do livro O Despertar da Leoa, da Lisa Beveri, da editora Chara. Vamos continuar então nossa leitura? Não se trata de você, Lisa. No outono de 2007, a Leoa visitou-me outra vez. Eu era uma entre as muitas convidadas que ministravam em uma conferência para mulheres na incrível terra da Nova Zelândia. Esse evento teve uma frequência tão grande que a igreja anfitriã precisou fazer 2 conferências seguidas para acomodar todas as mulheres inscritas. A primeira conferência foi feita na igreja e a segunda foi realizada em um estádio ali mesmo. Havíamos terminado a conferência número 1 e estávamos no estádio para a conferência número 2. As sessões já tinham começado. As ministras eram servas poderosas, compassivas e fiéis da palavra. Mas por alguma razão desconhecida, eu me sentia perturbada durante o intervalo da tarde. Não era pressão para me preparar, porque eu iria apenas repetir o que havia sido dito na primeira conferência. Ainda assim, senti uma urgência de orar antes da minha ministração. Era como se houvesse alguma espécie de resistência. Eu sabia que não era por parte das participantes que escolheram estar ali e nem por parte de nenhuma das palestrantes ou da igreja anfitriã. Todas nós ali tínhamos um só coração e fomos prontas para adorar, pregar e encorajar as mulheres. Mas havia algo mais nessa mistura. Talvez Deus estivesse querendo chamar a minha atenção. Eu tinha de ficar sozinha e entender o que estava acontecendo. Então fui ao quarto do hotel em que estava hospedada, cuja vista da janela dava para o porto. Andei pelo quarto, estendendo os braços em direção ao porto, orando pela direção de Deus e a sua percepção e cantando com a música em meu iPod. Cantai a Deus com voz de triunfo. Para posicionar o meu coração, comecei a agradecer a Deus por diversas coisas que Ele estava fazendo em minha vida. Eu acabara de concluir a edição final do meu livro, Nutrição. E comecei a agradecer a Deus porque o processo de escrita e edição haviam terminado. Para mim, escrever um livro é como passar por um trabalho de parto. Portanto, minha oração foi mais ou menos assim. Obrigada, Deus, está terminado. Depois de exaltar ao Senhor, eu declarei: mas não quero escrever novamente tão cedo. De repente, senti Deus falar ao meu espírito: lamento que você se sinta assim, porque preciso que você escreva novamente. O quê? Deus precisa de mim? E ele prosseguiu: estou liberando estratégias do céu que serão encontradas na minha palavra. Você não terá todas as estratégias, mas terá uma medida delas. Você precisa escrever e registrar o que eu lhe disser, para que quando as minhas filhas se reunirem, haja uma imagem inteira. Se você não colocar a sua peça do quebra-cabeça, a imagem não estará completa. De repente, a leoa estava novamente diante de mim. Enquanto eu a contemplava com toda a sua força e beleza feroz, ouvi a voz dizer: eu disse que com o nascimento do seu filho, você despertaria uma leoa. Eu não falei que você era a leoa. Imediatamente, vi o quanto a minha perspectiva havia sido limitada, tola e humana. A voz continuou dizendo: Jesus é o leão da tribo de Judá. E é hora de sua noiva despertar uma leoa. Estude as formas e os aspectos da leoa. Então ouvi a primeira estratégia. As leoas caçam juntas. Fui pega de surpresa. O que eu estava ouvindo era bíblico? O que tudo isso poderia significar? As mulheres começavam a se acostumar com a ideia de que há poder na feminilidade e valor na sua capacidade de cuidar. Agora Deus me dizia para chamá-las de leoas? Como isso se encaixava naquele contexto? Perguntei-me, será possível que Deus queira despertar algo feroz e selvagem dentro das suas mulheres? A passagem de Números 23 apareceu novamente diante de mim, e vi nela um chamado para as mulheres cristãs se levantarem. Naquele instante, dispus o meu coração para estudar a leoa e procurar os paralelos com as filhas de Deus. Passei os 2 últimos anos pesquisando, observando e escrevendo acerca de leoas. Em princípio, pensei em fazer relações entre mulheres e leoas apenas em um nível literário,
sem compartilhar a visão que Deus me dera. Mas à medida que o tempo passava, percebi que essa visão não devia continuar sendo apenas minha. A leoa não foi mostrada a mim porque sou favorecida ou especial. E nem tive a visão dessa imagem porque sou altamente visionária. Isso me foi mostrado porque Deus sabia que um dia eu seria alguém que teria uma voz. Vez após vez, sempre que eu dizia a frase, você despertará uma leoa, literalmente via essa mensagem impactar as mulheres. Às vezes elas reagiam com lágrimas silenciosas, como se algo dentro delas estivesse sendo regado. Outras vezes, elas afarfavam como se estivesse inspirado aquela revelação e entendido que não há problema em ser bela e feroz. Creio que a resposta foi tão avassaladora, positiva, porque assim como existe uma espécie de cordeiro escondido em nosso interior, também existe uma leoa dentro de cada uma das filhas de Deus. E é hora dessa leoa despertar. Quando penso em uma leoa, um sorriso vem brincar nos meus lábios. Jogo os ombros para trás, ergo-me um pouco mais ereta. Mais do que qualquer criatura, a leoa me faz ter orgulho de ser fêmea. Não há dúvidas quanto à sua força, também imagino que não existe criatura que torne um homem mais orgulhoso de ser um macho do que o leão. O leão é o rei da selva, e não há dúvida quanto a quem é a sua rainha. Olhe e aprenda. Essa não foi a primeira vez que Deus apontou para a simplicidade da criação, a fim de restaurar a nossa perspectiva. Jesus nos chama a observar as flores e aprender com elas de que Deus nos vestirá e cuidará de nós. Ver Mateus 6:28 e Lucas 12:27. Do mesmo modo, as esferas celestiais declaram a glória de Deus e fazem uma demonstração clara da sua justiça. Ver Salmos 19:1 e Salmos 56. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Salmo 97:6. O encanto selvagem e feroz da criação é como uma janela que oferece um vislumbre do que Deus preparou para nós. Precisamos encarar essa janela e permitir que a beleza indomável e ilimitada de Deus desperte um assombro celestial dentro de nós. Quando abrimos nossos olhos para a maravilha da criação, ela desperta um anseio por Deus. O nosso espírito responderá ao que vê. A criação declara: há mais do que você vê, mais do que você ouve, mais do que a simples mortalidade humana, há o Deus imortal que está assentado nas alturas. Jesus, o nosso Cristo, veio como cordeiro morto antes da fundação da terra, mas o livro de Apocalipse também o revela como um leão. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5:5. Ele é tanto nosso leão quanto nosso cordeiro. Pergunto-me se poderia haver uma combinação de duas imagens mais contrastantes. A versão A Mensagem diz que esse leão de Judá pode abrir o livro e romper os selos. João, o autor do livro de Apocalipse, chorou, porque depois de buscar em todo o céu, na terra e até no submundo, ninguém foi achado digno de abrir os 7 selos e iniciar a revelação progressiva. Então o ancião que estava mais próximo de João encorajou-o a olhar, pois havia revelação de um leão em nosso cordeiro. Só ele é digno e pode iniciar essa obra de abrir os selos. Rasgar ou romper é uma liberação violenta. Lembro-me imediatamente da grossa cortina de separação do templo, quando ela foi rasgada ou dividida em 2. A ruptura começou do alto e terminou embaixo. Amo esse detalhe, porque o nosso Deus está sempre rasgando em pedaços o que pode nos impedir ou nos separar dele. No livro Misteriosamente Divino de Apocalipse, esse ato de rasgar os selos dos pergaminhos no céu coloca as coisas em movimento na terra. Agora mesmo, sinto Deus ansiando por rasgar selos e revelar uma porção de si mesmo a cada uma de nós e em cada uma de nós. Do contrário, por que ele teria escrito esse final dramático da nossa história terrena se não contivesse uma revelação para cada um de nós? Creio que somos convidadas novamente para não nos desesperarmos ou chorarmos, mas a erguermos os nossos olhos e olharmos e vermos verdadeiramente. Nossa terra ecoa as revelações e a sabedoria do céu. Como é impressionante que o nosso Pai Celestial tenha designado a sua criação para abrir os nossos corações.
cada planta, animal, elemento e paisagem, diz: levantem-se e sejam tudo o que você foi criado para ser. De acordo com Jó, a natureza tem o potencial de nos ensinar, ensinando através de toda a criação a usar pássaros e animais para dar sabedoria. Jó 35:11. A maravilha do amor de Deus e até onde Ele irá para nos transmitir a sua sabedoria é vasta demais para entendermos. Mas não deveríamos nos surpreender com isso. Afinal, Ele é o Criador. Nós nos isolamos das criaturas da terra, mas Deus as conhece pelo nome. Nós imaginamos que Deus não se importa com a sua criação? Ele moldou a criação para si. A natureza tem muito a revelar sobre o seu Criador, se tão somente a ouvirmos. Em Provérbios nos é dada uma ordem. Você, preguiçoso, olhe para a formiga, observe-a, aprenda alguma coisa com ela. Creio que Deus está nos pedindo para fazer algo semelhante agora. Ele está nos pedindo para olharmos para a leoa e aprendermos. Ele nos convida: filhas, olhem para a leoa, observem-na atentamente. Deixem que ela desperte a sua natureza indomável, sua beleza feroz e sua força desenfreada, para que vocês possam se levantar e ser as mulheres corajosas que eu as chamei para ser. Como uma leoa revela a força e a coragem que há nas mulheres? E como as mulheres podem se levantar como leoas? Cada uma de nós terá a nossa própria resposta. Mas esse vislumbre das características da leoa pode lhe dar uma percepção. Nos capítulos seguintes, vamos observar diversas razões pelas quais uma leoa se levanta do seu descanso ao sol africano. Ela se levanta para adquirir força. Ela se levanta para saudar e cuidar de outros. Ela se levanta para caçar. Ela se levanta ao lado de outras leoas. Ela se levanta para levar os jovens para um lugar seguro. Ela se levanta para confrontar os inimigos que ameaçam o bando. E ela se levanta para andar com o seu rei. Passei a ver a leoa como uma imagem que representa a maneira como cada filha do Altíssimo pode abraçar a sua força, desenvolver coragem e mudar o seu mundo. Existe uma leoa escondida dentro de você. Oro para que, ao terminar de ler este livro, você possa responder a essa pergunta e que, com essa resposta, algo feroz, belo e selvagem seja despertado